Ave spes Maria, Ave nihil, Ave pia, Ave plena gratia. Olá pessoal, estamos aqui então para mais um vídeo. A batalha e a queda dos anjos. Hoje eu estava sem ideia sobre o que gravar, né? Então mais cedo eu coloquei no grupo lá, pedindo uma sugestão, né? E o pessoal lá do grupinho, lá dos irmãos lá, me deu uma boa ideia, né? Que é falar um pouco sobre a batalha, né? E a queda dos anjos, devido à proximidade aí do dia de São Miguel Arcanjo, né? Nós estamos aí no mês de setembro, né? Então, para fundamentar, eu estou aqui com a palavra, Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7, né? Eu quero fundamentar toda essa partilha de hoje com essa passagem, né? Que diz assim: houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Também batalharam o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, amados irmãos, então vamos lá, para não ficar muito longo, né? Quero dizer para vocês, eu tenho aqui o Catecismo da Igreja Católica. Tudo que está no Catecismo, para quem é católico verdadeiro, né? Não estou falando de católico light, de baixas calorias espirituais, ou ateu disfarçado de católico. Estou falando de católico verdadeiro. Para quem é católico verdadeiro, o Catecismo da Igreja Católica é a doutrina. Então, é indiscutível o que está escrito ali, porque ele é uma das colunas da igreja, né? Faz parte ali das colunas, então não se discute. E, às vezes, existem assuntos, né, da fé, assim, em que alguns santos ou grandes teólogos colocam ali um pouco da sua opinião, do que acham, né, usando a sua capacidade teológica, né? Ou alguns santos, no caso, né, que tem aquela capacidade mística, né, vai colocar ali então a sabedoria divina, e essas coisas que vão além do catecismo, elas são plausíveis de discussão, né? Isso é um direito de todo católico poder debater essas coisas que vão além do catecismo. O catecismo não, é revogável. Por que eu estou falando isso? Porque durante todo esse tema, quando eu estava estudando para passar para vocês um pouco sobre a história dos anjos, eu discordei de São Tomás de Aquino. Eu sei que alguém vai rir aí do outro lado, mas o Wesley discordou de São Tomás de Aquino. Mas sim, é verdade, eu discordei e estou dentro do meu direito católico cristão de discordar dele, porque foi foi na parte teológica ali e eu não concordei com ele, e vocês vou chegar lá rapidinho, né, no que é. Mas então vamos lá. Necessário falar que o homem não pecou sozinho. Lá na antiguidade, quando a nossa natureza, que a gente estava em estado de graça, passou por um estado de pecado, de uma inclinação ao mal, não foi culpa do homem sozinho, nem da mulher. Quando eu digo homem e mulher, da humanidade. Houve uma voz sedutora, né? E esse é Satanás, primeiro anjo de Deus, né? E o catecismo vai falar dele dessa forma, né? Que ele é uma voz sedutora, muito sedutora, né? Quando a gente fala uma voz sedutora, você pode pôr aí muito poder de sedução mesmo, né? Acho que todos nós já ouvimos essa voz no nosso ouvido, e muitas vezes, né, muitos de nós já até caíram, né? Foram até enganados por essa voz. Eu tenho certeza que sim, já fui enganado muitas vezes por essa voz sedutora. Então o catecismo muito sabiamente vai explicar isso, que o Satanás é uma voz sedutora e que também seduziu, né, os nossos primeiros pais lá atrás, né? Aqui eu quero abrir uma aspas, porque alguém pode estar pensando em uma outra questão que não vai ser falada aqui, mas eu só quero abrir uma aspas. A Igreja Católica não crê na historinha de Adão e Eva tal qual está escrito na Bíblia.
entenda antes de alguém ficar pensando, imaginando lá aquela história toda que é contada no Gênesis, que a gente crê daquela maneira. Não, nós não cremos daquela maneira. Aquilo é uma metáfora, né? Mas isso vai ficar para um outro vídeo, né? Só para esclarecer um pouco, né? Mas existiram sim os nossos primeiros pais lá atrás, onde nasceu ali o pecado original e tudo, que foram chamados de Adão e Eva. Mas é um assunto muito difícil esse, né? Que talvez eu acho que eu nem tenha capacidade de entrar para gravar um vídeo. Teria que fazer um vídeo, sim, muito longo, né? Eu até conseguiria, mas seria muito longo. Então, coisa que eu não pretendo, né? Bom, outra coisa que é importante saber a respeito de Satanás é que ele não é um Deus, como os satanistas esperam que ele seja. Ele não é um Deus, né? Ele, diante de Deus, ele é um átomo, né? Ele é nada, né? E isso quando ele era bom, quando ele foi criado bom. Satanás é uma criatura de Deus, criada de luz, muito glorioso, né? Criado bom, né? Com a bondade de Deus, com a graça de Deus. E nessa época, né, ele já era um átomo diante da grandeza de Deus. Então Satanás diante de Deus ele não é nada, né? Então, desculpa aí os satanistas, né, que querem acreditar que ele é um Deus em igualdade com o próprio Deus, né? Não, isso não existe. Isso é um absurdo falar um trem desse, né? Queria deixar isso claro, né? A pergunta que se levanta é, por quê? Se Satanás foi criado bom, por que ele quis ainda mais coisas? Se ele era o primeiro anjo, por que desejou ir além? O que aconteceu com ele? Por que ele caiu? Bom, existem coisas que nos são dadas de graça, né? Pela graça de Deus, né? No caso da queda dos anjos, nos foi dado de graça por Deus muito pouca coisa, né? E depois foi nos dado mais coisa através da capacidade da gente buscar, né? Do ser humano buscar e debater a graça de Deus, a inspiração. O Espírito Santo foi revelando mais coisas, né? Por exemplo, o que nos foi dado de graça está na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4. Se você quiser anotar, que Pedro vai falar que Deus não poupou os anjos que pecaram. Então, sabemos então que mais de um anjo pecou. Né? Isso está na Bíblia. Né? E a Bíblia, para nós, é regra de fé. Né? Então, quer dizer, mais de um anjo pecou. Não foi só ele. Né? E Deus não poupou esses anjos. Né? O pecado desses anjos foi dado na eternidade, num espaço-tempo diferente do nosso. Então, onde não existe, onde é tudo irrevogável os erros. Né? Não existe o voltar atrás lá. Né? Então, isso Pedro nos revela, né, na sua carta, em que os anjos pecaram e Deus não os poupou. Né? Como eu li aqui na passagem, existiu então, depois desse pecado dos anjos no céu, existiu uma batalha gigantesca, né, entre Miguel e Satanás. E eles começaram a travar um combate ali e acabou que caiu. Satanás foi expulso do céu com 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos do céu foi com ele. E Deus ainda derramou a sua graça para que eles pudessem ali, naquele momento, não entrar nessa de batalhar contra ele. Porque quando enfrentaram Miguel, enfrentaram Deus. Né? Miguel é toda a personificação de Deus. É um anjo, é um ser real, vivo, mas que batalhava em nome de Deus. Né? Existem algumas pinturas de Miguel, ele com os olhos fechados, né? Do arcanjo Miguel, com os olhos fechados. Porque batalhava, era Deus que batalhava nele ali. Né? O anjo guerreiro. Bom, então esses anjos caíram e muitos dos que iam cair acabaram sendo salvos pela graça, e muitos que estavam ali sendo no bem, né, na luz, acabaram sendo seduzidos pela voz de Satanás, que é um grande sedutor. Então seduziu outros anjos. Então esses anjos, nesse momento, eles perderam a luz, perderam a glória, né, mas não perderam o poder. Porque o poder do ser angelical é ele ser puro espírito. Então eles caíram, né? São seres imortais que vieram à Terra, como diz a passagem, né? Eles desceram livres para fazer a ruaça aqui e seduzir a humanidade. Só existe ódio no coração deles. Né? Houve um tempo em que algumas pessoas, né? Um amigo meu me comentou, um amigo meu que estava lá para as bandas de Natal, no Rio Grande do Norte, comentou que ele conheceu um grupinho de pessoas que estava fazendo oração para a conversão do diabo.
dosilusão, né? A conversão, por exemplo, eu posso converter ainda mais minha vida. Qualquer pessoa pode se converter, um assassino pode se converter enquanto está aqui, né? Nesse espaço-tempo. A graça da conversão, de errar e se arrepender, só é dada neste plano, né? É uma graça de Deus, é uma exclusividade que Deus dá pela sua misericórdia, unicamente por sua graça e misericórdia, da gente se arrepender aqui, nesse plano. Agora, tudo que sai desse plano é irrevogável, né? Então, quando Satanás é como se ecoasse para a eternidade, né? É dito que Deus, ele é um instante que nunca passa. Então, por exemplo, naquele instante que Satanás sentiu raiva e pecou, o pecado dele, ele peca a todo instante. Ele e os anjos que caíram. Então, é irrevogável. E no coração dele só existe ódio, né? Então, os anjos vivem num espaço-tempo diferente. E aqui entra São Tomás de Aquino, né? A questão de São Tomás é o seguinte: os motivos, né, pelo qual Satanás caiu. Se aí se questiona, São Tomás de Aquino vai dizer que provavelmente foi porque Deus anunciou no céu que Jesus Cristo viria para salvar a humanidade. Mas eu discordo um pouco de Tomás de Aquino, né? Não que São Tomás tenha cometido uma gafe, não, imagina, nunca. Talvez eu não esteja nem compreendendo direito o que São Tomás está dizendo. Eu discordo dele agora e no futuro posso até concordar. Mas é o seguinte, ao impacto que eu tive lendo o que São Tomás escreveu sobre ele, eu encontrei um pouco de incoerência, porque se o Lúcifer ficou mal devido a uma declaração de Deus acerca de Jesus Cristo, né, seria meio que incoerente, porque Jesus Cristo veio nitidamente para libertar a gente do próprio Satanás, das garras do inimigo, do pecado. Então, quer dizer, não faz sentido, né, o inimigo Satanás ter se transformado, ficado mal, porque Deus anunciou Jesus Cristo, sendo que as coisas seriam fora de ordem, seria como se tivesse a carroça na frente dos bois, né? Jesus Cristo veio para nos libertar do demônio. Então eu acredito que eu fico na versão de que Satanás, ele subiu o orgulho no coração, né? Como existe lá nas passagens de Ezequiel 28, que Satanás queria ser como Deus, né? Então eu acredito nessa versão, porque existe também essa versão que não é de Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino apresentou a dele. Existe uma versão, e ela é muito mais aceita até do que a de Tomás de Aquino, porque ela faz mais sentido, né? Que é que Satanás, ele, por tanta glória que ele tinha, né, e por ter sido colocado em evidência, brotou nele a maldade, né? E a Bíblia mesmo vai falar sobre isso, né? Nós temos aí uma passagem que é Ezequiel 28, né? Eu não sei de cabeça, mas tem uma em Isaías também, né, que depois vocês podem olhar lá, né, que vai explicar essa queda do inimigo, né? Então, e existe também uma fala, né, de que São Tomás de Aquino diz que era impossível os anjos naquela época terem visto Deus, né? Nesse espaço-tempo, mesmo eles estando num espaço-tempo diferente, Deus não se revelava a eles face a face. E eu também não sei se acredito nisso, porque lá no livro de Tobias, né, quando o arcanjo Rafael faz toda aquela jornada com Tobias, e depois Tobias quer dar dinheiro para ele porque não sabia que era um anjo, ele fala: não, se você quer me agradecer, faz um sacrifício a Deus. E aí ele se manifesta diante de Tobias como um anjo e diz: eu sou Rafael, um dos 7 que assistem a Deus todos os dias. Então, quer dizer, os anjos viam a Deus, mas Tomás de Aquino vai dizer que não era possível. E ele aqui, ele tá usando a maneira dele pensar que era impossível eles verem a face de Deus e ainda querer pecar, porque Deus é tão lindo, tão perfeito, que quem está diante dele não tem o desejo de pecar. Faz até sentido, né? Mas eu também não sei se acredito nessa versão, né? Eu prefiro acreditar que os anjos viam a Deus, mas se sentiram ainda assim tentados a cair, né? E que Deus se afastou, né, mediante ao livre-arbítrio que cada anjo tem, porque não é só nós que temos o livre-arbítrio, os seres angelicais também têm, né? Então, São Tomás de Aquino vai dizer que eles pecaram porque não conseguiam ver a Deus, né? E a batalha, dizem que a batalha entre os anjos, né, porque eles não têm corpo, né, a batalha se deu no campo das ideias.
Satanás, pelas ideias, começou a seduzir as pessoas, outros anjos a ficar com ele. E Miguel, pelas ideias, conseguiu salvar outros anjos de cair junto com Satanás e acabou sendo derrotado, porque os argumentos de São Miguel eram muito mais poderosos, né? Quanto a essa questão, eu não tenho uma opinião formada, né? Os anjos, de fato, não são seres que têm um corpo, né? Igual existem pessoas aí que dizem que anjo tem sei lá quantos metros de altura, tal. Isso aí é mentira, não tem nenhuma informação sobre isso, né? Que um anjo tem tamanho, porque o anjo é puro espírito, e isso é dogma de fé, que o anjo é feito de puro espírito, então o espírito não tem tamanho, né? E também não bate em coerência com certos tipos de possessão que existem por aí, onde tem uma legião de demônios dentro de uma pessoa agindo, né? Então não precisa ter um tamanho ali, né? Eu acredito que foi uma batalha gigantesca, assim, muito assim, sanguinária no sentido assim, de violenta, né? Isso nos mostra, algumas passagens bíblicas não vão nos mostrar isso, né? Que são batalhas terríveis, uma batalha terrível. E também não acredito muito que seja só no campo das ideias. Acredito que tem um tipo de poder ali entre os anjos, onde eles duelaram sim. Porque veja bem, no livro de Daniel faz uma oração e pede Deus para explicar as visões que ele estava tendo. Daniel estava tendo visão do nosso mundo de hoje, é o Apocalipse de Daniel. E ele começa a pedir a Deus e ele fica 21 dias em jejum. E depois o anjo aparece para ele, Gabriel, depois de 21 dias, e diz: olha, logo antes de você abrir a tua boca, Deus já tinha te escutado e me enviado. O problema é que o príncipe da Pérsia, que era um apelido, né, uma alusão a Satanás, me cercou nos ares. Então Gabriel parou nos ares. Gabriel não era um anjo guerreiro, parou nos ares, ficou cercado pelo diabo e por todos os seus demônios ali. Foi preciso que Miguel viesse. Foi preciso que Miguel descesse ali, tivesse outra batalha no céu para que Gabriel pudesse descer e entregar a mensagem a Daniel. É muito lindo essa passagem, né? Se eu não me engano, está em Daniel, capítulo 10. Ali você pode ler que você vai encontrar isso, né? Capítulo 10 ali. Então, mostra assim que a batalha é travada e existe uma energia, um poder e uma força por trás. Então, acho que não é só o campo das ideias, não, né? Bom, de uma maneira então assim muito esboçada, né, muito espalhada, eu falei um pouco sobre a queda dos anjos. Vou deixar na descrição para você uma matéria toda, né, para que você possa aprofundar alguns vídeos, né. Vou procurar deixar alguns vídeos, né, e vou deixar até testemunhos, né, algumas coisas, palestras e tudo, para você poder aprofundar, e caso você queira nesse assunto, né, livros, né, aparecer a Suma Demoníaca, né, vou tentar achar a Suma Demoníaca daquele padre exorcista, agora me fugiu o nome dele lá, mas vou achar e vou deixar aí para que você possa aprofundar, né. Eu acho que o vídeo já ficou até um pouquinho longo, né? Eu estou falando um pouco mais baixo hoje, né? Se bem que o microfone do celular é muito bom. Eu estou falando mais baixo hoje, minha irmã está bem aqui do lado dormindo. Então é isso. No mais, fiquem com Deus e até a próxima.